você começou o Inteligência Limitada, você trouxe para essa mesa grandes nomes que estão fazendo um grande serviço de ensinamento ao Brasil. Graças a Deus que influencia essa nação também. E eu fico muito feliz por isso. Então, eu escrevi uma carta para o nosso Senhor, para Jesus. Falei, olha, fiz uma lista da onde eu gostaria de estar um dia para poder falar da presença dele, porque hoje eu estou no meio católico, mas eu sempre desejei sair dessa bolha e vir para o meio secular, para essa mesa, por exemplo. E na época, a gente mandou e-mail, a gente pediu por uma assessoria de imprensa na época que ajudava a gente também, mas nunca deu certo. E aí eu cheguei a falar, minha esposa falou, Rafael, quando for para acontecer, vai acontecer, não tenha medo disso. Beleza. Só que o seu nome tá lá na minha lista. E aí, quando aconteceu, foi assim, eu coloquei nas mãos dos anjos de São Miguel, foi São Miguel, fala pro anjo da guarda do Vilela de organizar esse encontro. Porque a coisa que a gente tem que entender dos anjos é que eles são seres pessoais. Eles são pessoas, invisíveis, mas eles nos escutam. Eles também têm um modo deles de falar conosco, que é por intuição e por inspiração. Eles são pessoas a quem estão interessados em também fazer esses encontros, né? E aí, cara, o Guto, um grande abraço pro Guto do Santo Flow, meu irmão, faço parte da equipe dele, ele te encontrou lá em Fortaleza, ele me ligou feliz pra caramba, porque ele já sabia que eu queria muito vir aqui, a gente tinha tentado também por ele vias de vir aqui e não dava certo. E foi algo, gente, que você fala assim, cara, só pode ser a providência de Deus, porque ele falou que ele tava lá no parque, lá onde ele tava, e um menino veio brincar com ele, era o seu filho. E ali vocês começaram a conversar, tiveram uma conversa e tudo mais. Quando me ligaram para poder vir para esse programa, me deram 2 datas. O dia 15 e o dia 16. Eu não podia porque amanhã eu viajo, em missão, eu só podia hoje. E hoje é dia 15 de agosto. Hoje é o dia que começa a quaresma de São Miguel Arcanjo na Igreja Católica. Nós, durante 40 dias, nós fazemos uma penitência, jejuamos, oramos, e pedindo a intercessão dos anjos para a igreja, para as pessoas. E no dia que começa a quaresma de São Miguel, eu tô aqui. Não sabia. Então, estar aqui hoje é a resposta que Deus concedeu a mim através da intercessão do meu anjo, que conhece o teu, que é irmão de guerra do teu anjo. Amém. Que são amigos, que lutaram naquele momento. Então o teu anjo da guarda, ele foi escolhido a dedo. Ele tem instruções sobre a tua vida. Ele sabe, ele tem as armas necessárias para te proteger, te guardar, te conduzir ao longo do caminho. E não é só nessa vida, Vilela, nessa vida mortal, porque essa vida biológica termina no túmulo. Mas Cristo, ela abriu uma porta que ninguém pode fechar. Tanto que na teologia nós dizemos que Jesus não voltou do reino dos mortos. Cristo abriu uma porta, ele fez uma passagem. Antigamente, os batistérios antigos da igreja, você vai pegar aí do primeiro século, Paquito, se você conseguir colocar aí, por exemplo, coloca assim, batistério antigo das catedrais bizantinas. São 7 degraus, você entrava, era mergulhado no batismo e saía do outro lado. Você não voltava. Sim. O fato de que a pedra do sepulcro rolou, que foi o anjo que rolou a pedra, não era para Jesus sair do túmulo. Era pra gente ver o túmulo vazio. Porque quando Maria Madalena tá olhando para dentro do túmulo, chorando, Cristo tá atrás dela, o jardineiro. Então Cristo, ele abre uma porta, ele atravessa a morte e abre uma porta. O que significa isso? Isso é a filantropia de Deus, a solidariedade de Deus em, até no teu túmulo, no momento mais difícil da vida, quando você vai naquele velório e você escuta a colher de pedreiro raspando. A psicologia fala que é o momento mais duro de um luto é quando você fecha, não o caixão, quando fecha o túmulo você fala assim, já era mesmo, agora eu não vou poder mais ver. Quando todo mundo vai embora, seu corpo tá ali, sua alma tá ali. Aí você fala, caramba, velho, tô sozinho aqui dentro? Não. Você está ali dentro com o Cristo, que abriu uma porta para você. A morte é uma passagem. Os cristãos sempre entenderam a morte como um novo nascimento para a vida eterna. E aí, na liturgia católica, e também na tradição católica, nós acreditamos que no momento da morte,
que é o momento mais decisivo da batalha da nossa vida, porque o nosso maior inimigo não é o diabo não, viu? É o quê? É a morte. Ah, sim. Quem quer morrer? Nós não fomos feitos para a morte. A morte existe por causa do pecado, mas claramente, nós somos chamados a essa vida. E aí, o anjo da guarda, ele está junto com o arcanjo Miguel ali. Quando você estiver sozinho no leito de hospital, na sua última batalha da vida, não vai ser sua esposa, não vai ser seu melhor amigo, não vai ser eu, não vai ser ninguém. É só entre você e Deus. A única companhia que você vai ter naquela guerra de aceitar, deixar esse mundo para nascer para a vida eterna, e Satanás com os seus anjos também ali, acontece uma batalha ali. Miguel e o teu anjo da guarda são os companheiros que você tem. E para nós católicos que acreditamos nessa realidade da purificação final, que é o purgatório, não enquanto lugar, mas quanto também estado da nossa alma, quem está no purgatório já é salvo, tanto que nós temos essa certeza de que quem está no purgatório também intercede por nós que estamos aqui. Nós temos essa realidade das três dimensões da igreja. A igreja militante, que somos nós, que estamos peregrinando nesse mundo. A igreja padecente, que é a igreja da purificação, que são aqueles que estão se preparando para entrar nas moradas eternas, e os santos. Tudo isso aqui, quando você reza, quando um católico ora, quando a gente participa de uma Santa Missa, a minha oração se une àqueles que estão no céu. Seu parente que foi, aquela pessoa que você perdeu na pandemia, aquela pessoa que você ama, sua avózinha, minha avó que me criou, né? Naquele momento em Cristo, porque estão em Cristo, eu entro em comunhão com eles. E nesse sentido, o teu anjo vai comunicar, vai conduzir você, se assim você quiser e aceitar o Cristo, até o céu. Porque a escatologia nos ensina algo certeiro, Vilela. Quando você morrer, é certeza que você vai encontrar Jesus. Aquilo nós chamamos de juízo particular. Tem o juízo particular, que é um conto pessoal, onde você vai prestar contas daquilo que você viveu, e o juízo universal, que é quando Cristo virá na sua glória. Mas o juízo particular não é um juízo de um tribunal, da onde você tem um juiz que vai te condenar como réu, como muitas vezes nós pensamos. O purgatório é um abraço. É um abraço de um Deus que te ama tanto. De um momento em que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa verdade de Deus que dá o seu filho para que no filho possamos nos tornar filhos. E quando em Jesus, mergulhados na sua vida, nós temos essa certeza de que somos filhos, o Pai então te acolhe, o céu te abraça. O que é o purgatório? O purgatório é aquela sensação da alma de não ter amado, de não ter feito o que precisava. Às vezes as pessoas morrem sem preparo para essa morte. E aí a Igreja Católica acredita que Deus ele usa de sua última misericórdia, última tábua de salvação, para que aquela alma arrependida possa se preparar para o encontro. Lembra do filho pródigo? Sim. Quando volta, ele volta do chiqueiro com as roupas rasgadas, sujo. Eu gosto muito de fazer essa comparação da parábola do filho pródigo para explicar para as pessoas na catequese o que é o purgatório. O filho pródigo volta do chiqueiro, tudo sujo, tudo arrebentado, sem puto no bolso, porque gastou tudo com zona e tudo mais, arrebentou e fez tudo que tinha que fazer. O pai o vê ao longe e sai correndo ao seu encontro e o abraça. A parábola do filho pródigo está ligada às outras duas parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, que é a ovelha que se perde fora, da dracma perdida, que é daqueles que se perdem dentro da igreja, e o filho pródigo que sai e vai embora. E o pai fica esperando ele voltar. E ele volta sujo. E esse pai, que é Deus, na sua pureza, na sua imponência gloriosa, corre ao encontro, lança-se ali ao pescoço, o cobre de beijos e o abraça. Veja, você já abraçou alguém que veio do chiqueiro? Não. Ou alguém que veio de um bueiro, de algum... Abracei o Paquito já aqui. Paquito já abraçou o Paquito na sovaqueira dele? Já. O mandíbula, né? Que é pior, né? O mandíbula? Mandíbula, asa, tem umas... considerável, Exatamente. maior que a asa de um anjo, pra falar. Então você tem aqui essa realidade de que quando você abraça, você fica com o cheiro da pessoa, se não tomar cuidado. Sim. Não é não? Eu, às vezes, quando vou em missão, a minha esposa tem um faro, cara, assim, aguçado pra cheiro. Aí tem aquelas velhas que vêm abraçar você, aqueles perfumes doce pra caramba, né? Já fica.
Já começa a atacar a rinite dela, a rinite minha, porque fica com o cheiro impregnado. Ora, quando o pai abraça o filho pródigo nos seus braços, aquela roupa suja do filho pródigo fica marcado na veste branca daquele pai. O purgatório nada mais é do que Deus te abraçando e assumindo a tua sujeira nele. O cheiro dele e você nele. E aqui é uma coisa muito linda. O filho chora, eu pequei, não sou digno de chamar de seu filho, e aí ele precisa de compreender e entender que ele precisa de voltar a ser filho de novo. O purgatório é um estágio para que aquele que não compreendeu quem é Deus, para quem não é pai, que não compreendeu ainda o que é o céu, que é a mesa em volta do seu pai, junto com os anjos, tenha a possibilidade agora de refletir sobre a sua vida e poder entrar na glória. Então o anjo da guarda, cadê ele nisso tudo? Nesse período de purificação, nós cremos que o anjo da guarda é aquele que vem até nós, inspira os seus parentes, a igreja, a poder se lembrar da tua alma, e por isso que a gente tem a missa de 7º dia na igreja, depois que a alma morre, orações que a gente reza, o terço, a gente reza as devoções em intenção também das almas. Na missa, na Santa Missa, tem um determinado momento na oração eucarística, depois da consagração, aonde... Aqui, ó, ele achou a foto. Isso é Acho que não é não, Paquito. Essa daí é um batistério por via de aspersão. Tenta pegar de mergulho mesmo. Catedral, pegam assim, batismo de uma igreja, batistério de igreja, catedral com escadas. Acho que você vai conseguir achar. Está em formato de cruz, assim. Mas já veja, isso daqui é formato de útero. Tá? E você então acontece que o anjo então ele vai inspirar as almas, ele vai vir aqui também nesse mundo para que rezemos pelas almas do purgatório, e a doutrina do purgatório é baseada em Macabeus, né? E também aos santos do céu, ele faz essa ponte e te consola. E quem é o guardião do purgatório e do paraíso? Miguel. Miguel, ele tem a missão de conduzir as almas dos eleitos ao paraíso. Ele é aquele que desde o princípio, eu sempre digo que Miguel ele é o anjo do Natal, porque ele acreditou no ser humano mesmo antes. Isso também é isso. Olha lá, veja. Essa daqui é um batistério. A pessoa descia lá embaixo, ó. Ele descia, era batizado, mas ele não voltava para as escadas, ele voltava para sair para o outro lado. Eu vi batistério, Paquito, nem é assim no formato circular, é mais realmente aqui e sai para o outro lado. Isso, né? em formato de cruz. Exatamente. Vê se você consegue achar ali, aí você tentar ajudar o Paquito a achar também. Eu queria saber do pessoal, deve ter muita dúvida aí. Bora. Vamos responder o chat, Paquito? E também depois saber a hierarquia dos demônios, né? Sim, mas nós vamos entrar nos demônios. O Mark Design mandou aqui: Rafael, sou da Colo de Deus. Saudade Sou de você. da? Colo de Deus. Colo de Deus? Isso, saudade de você por cá. Explica pra galera a diferença entre adoração e veneração. Obrigado. Beleza. Adoração, a palavra adoração é tudo aquilo que é ligado a Deus, tá? Então o conceito para nós é muito claro assim. Tudo aquilo que é veneração aos santos, nós cremos na comunhão dos santos. Então às vezes nós somos muito acusados pelos nossos irmãos. Eu chamo os nossos irmãos protestantes de irmãos separados, que é um modo também bonito de entender que existem mais coisas que nos unem do que nos afastam. Então, nossos irmãos separados. Eles nos acusam muitas vezes da gente recorrer à intercessão dos santos. Idolatria. Da idolatria. Veja, o que nós fazemos hoje, nesse dia, de celebrar a Assunção da Virgem Maria, que depois eu posso explicar sobre esse dogma, nós católicos fazendo aquilo que no grego chama de hiperdulia. Dulia, no grego, significa veneração. O que é a veneração? A veneração é você lembrar-se daquela pessoa, daquele santo, daquele homem que andou retamente na presença de Deus. Os próprios judeus, por exemplo, eles e os evangélicos, todos nós, temos uma profunda veneração por Abraão, que foi um grande exemplo para nós, homem de fé, que deixou sua terra e se enveredou a escutar a voz de Deus. Isso é veneração, quer dizer, você presta àquela pessoa um culto, não um culto de latria, que é adoração, mas um culto de reconhecimento. Por exemplo, você
quando você receber aí o seu prêmio da ONU, Poxa, ou o prêmio de maior, já um dos maiores podcasts do Brasil, você foi venerado, alguém venerou você recebeu uma homenagem, vamos dizer assim. Então, a veneração dos santos parte pela essa realidade da dulia. A Virgem Maria, porém, ela tem a hiperdulia, quer dizer, a hiperveneração. Santo Agostinho diz para nós que, por mais que nós possamos agradecer a Deus pela vida da Virgem Maria, louvar a Deus por ter criado ela, de ter dado a ela, por ela ter dito sim a essa criatura que ela gerou dentro dela, que é o próprio Cristo, né? Eu gosto demais do que Gregório Magno diz, que no nascimento de Jesus é o contrário, é tudo ao contrário. A gente não pode tentar olhar para o nascimento de Jesus como a vida odierna, como é o original da nossa vida, o normal da nossa vida. Por exemplo, quem decide que um filho nasce são os pais. A causa do teu filho é você. O conceito de causa e efeito. Você é a causa do teu filho. Eu sou a causa da união dos meus pais. Quer dizer, isso nós vamos voltando, né, pegando as categorias do motor imóvel de Aristóteles, de chegar até um motor, alguém que moveu esse movimento de criação, que não é movido por ninguém, que não é causado por ninguém. Deus, ele é a causa de todas as coisas, da existência nossa, mas ele não é causado por alguém que fez ele ser Deus. Ele é único, ele é eterno, o grande eterno. Então, ele diz, tome cuidado de achar que foi a mãe que decidiu que o neném nascesse. Não, ao contrário, é o neném que quis nascer. nossa. É o bebê que criou a sua mãe. O bebê da Virgem Maria é Deus e ele é aquele que criou sua mãe. Isso, olha lá. Aí, Paquito. Maravilhoso, olha lá. A pessoa entra por um lado e sai por outro. Desce nas águas do batismo, morre para esse mundo e as águas representam a vida nova em Cristo e renasce. Então representa justamente o túmulo. Ó. Cristo entra no túmulo, desce a mansão dos mortos, busca Adão e sobe as escadas que Jacó viu daqueles anjos que subiam e desciam diante de Deus. Por isso que ele fala para Natanael, eis que você crê porque eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Você não viu nada ainda. Você ainda vai ver sobre o Filho do Homem descendo anjos e subindo. Então, a dulia, a veneração, você vai ter igrejas, por exemplo, com o nome de santos, por exemplo, a igreja de São Dimas, Santo Antônio e tudo mais. Não é que aquela igreja está indo, os paroquianos daquela igreja católica estão indo adorar aquele santo. Não, aquela igreja está sobre a proteção espiritual daquele santo que viveu nessa terra, está na glória de Deus e cuida daquela porção. Algo simples para a gente falar assim, para as pessoas compreenderem. Por exemplo, vamos falar para os meus irmãos protestantes. Você, vamos pegar uma igreja, você tem o pastor presidente, você vai ter o pastor da sua igreja, que é o responsável daquela igreja. Ninguém abre uma igreja e não tem hierarquia nenhuma, não tem ninguém a quem eu reporto. A mesma coisa para nós. Uma igreja dedicada a um santo, ela é dedicada para que debaixo daquela invocação daquele santo ele possa diante de Deus interceder por nós. Mas ele sozinho não faz nada. Gente, a gente tem que entender que a Virgem Maria, ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus. É o primeiro dogma. O segundo dogma mariano, que é totalmente cristológico. Maria, mãe de Deus, a Theotokos. Porque ela é mãe daquele menino que não é só Deus que tem a natureza humana, mas é também a natureza divina. Ela acolheu Deus dentro dela. Então, só que esse menino que nasce, ele que decide. Ele protegeu, ele que cuidou. Por isso que é um mistério muito grande o mistério do Natal. Então, por mais que nós possamos falar da Virgem Maria nesse dia de hoje, a hiperdulia, a hiperveneração, a veneração maior, a dedicação da nossa vida a ela, não faz com que Nossa Senhora tome o lugar daquilo que Deus é. Ou um anjo. Ou um anjo. E depois, nós temos a realidade da latria. E a liturgia católica, a Santa Missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento, que é o Cristo que está ali, entra na realidade da latria, que é a adoração dada unicamente a Deus. Eu gosto muito de uma tradução que, na verdade, é usada muitas vezes no Novo Testamento, sobretudo por Marcos, que é a palavra sobre prostrar-se, prosquíneo. E o prosquíneo, o que é? Prostrar-se
diante de alguém beijando os pés. Era o modo como os súditos se prostravam diante do rei que passava. E a adoração, então, na verdade, é você estar aos pés de Jesus, como Maria na casa de Lázaro. O maior lugar mais alto que nós podemos estar na nossa vida, Vilela, é aos pés de Cristo. Não tem outro lugar melhor para estar. Estar aos pés da cruz de Cristo, aos pés de Jesus, é o lugar mais alto. Porque Cristo, ele é puro. Ele é sem pecado. Mas os pés de Jesus, empoeirados por aquelas andanças empoeiradas da Palestina, precisam ser lavados como nós. Nos aproxima mais. E é por isso que, e isso é muito louco, de novo, esse escândalo do amor divino. Eu, a quem sou escravo, que deveria lavar os pés, o que deveria ser ter os pés lavados, ele se levanta, coloca uma toalha e lava os meus pés. É o lugar mais baixo. É Deus aos pés do homem. Para quê? Para mostrar pela sua humildade, pela sua kenosis, pelo seu esvaziamento, pelo seu amor, que ele é o esposo. Nós somos a noiva. E ele vai agora preparar a casa para a morada eterna. Porque no tempo de Jesus, o casamento ele tinha 2 etapas. Quando a palavra fala que o anjo Gabriel aparece para Maria, que estava prometida em casamento a José, era assim, tinha uma espécie de noivado, mas não é o noivado que a gente tem aqui não, é muito mais profundo. Você fazia um contrato público que você casou com aquela menina. Como se completava aquele noivado? Quando a menina voltava para casa e ia preparar o enxoval, e o futuro marido, ia preparar a casa. Certo. Então, quando o anjo Gabriel aparece para a Virgem Maria, já tinha acontecido o noivado, e todo mundo naquela cidadezinha de Nazaré, que tinha menos de 500 pessoas, era pequenininho, imagina se na nossa cidade, com 40 mil habitantes, 500 mil habitantes, já tem fofoca, imagina na fofoca de Nazaré como não era. Você já tem essa realidade de José, que está preparando a casa. Quando ele terminava de preparar a casa, ele vinha buscar a noiva na casa dos seus pais, fazia uma festa, uma cerimônia bonita, e levava para morar com ela. Então o que acontece? O anjo aparece nesse inteirinho. José está preparando a casa, Maria está talvez, nós não sabemos, muitos dizem que é a casa de sua mãe, né? Ali. Tem até uma tradição ortodoxa lá em Jerusalém, que tem um poço de Maria, que diz que o anjo aparece primeiro para Maria no poço. É uma tradição, não está na Bíblia isso, gente, mas é uma tradição ortodoxa, muito bonita, e ela se assusta. Então ela corre para casa, e por isso que o anjo diz para ela, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Então ele aparece para ela ali. Quando Maria fica grávida, José começa a pensar, e aí? Caraca, velho. Que é a grande... existe no Talmud, por exemplo, uma condenação, na verdade, vamos dizer assim, uma calúnia sobre Jesus, que Jesus era filho de um oficial romano, que é a Virgem Maria. Era um modo que os judeus depois da queda do templo, tinha para poder se contrapor também ao cristianismo que estava crescendo, que Jesus ele era filho de um oficial romano, portanto tão impuro e tudo mais. E nesse sentido aqui, José ele vai ficar, e agora o que eu faço? Se eu denunciar, ela vai ser apedrejada. E aí o anjo Gabriel aparece para ele, e diz, não tema receber Maria e o menino na sua casa. Esse menino levanta, o que ele faz? E a palavra fala em Mateus capítulo 1, e José, levantando-se dos sonhos, acolheu Maria na sua casa. Quer dizer, ele fez o segundo passo do matrimônio. Ora, por que eu estou falando isso? Porque estar aos pés de Jesus é estar diante daquele que se coloca na soleira da nossa porta e que lavou os nossos pés. Ele veio agora, salvou a noiva, que somos nós, a igreja. Preparou e agora está preparando o nosso lugar. Ele vai voltar para te levar com ele. Amém.